Olá pessoal, tudo bem? Não existe liberdade financeira sem um bom planejamento financeiro. Mesmo que você ganhe um prêmio de loteria, vai ser preciso um planejamento financeiro para te ajudar. Em A Hora do Dinheiro, nós destacamos 10 passos para você conseguir colocar a mão na massa e desenvolver essa importante ferramenta. Nesse primeiro vídeo a gente passa as 5 primeiras e depois na sequência vai ter um outro vídeo com mais 5. Passo 1. Aprenda a se conhecer melhor. Muitos dos resultados da nossa vida financeira são consequências da mistura de 3 elementos: conhecimento, personalidade e o nosso comportamento. Vamos ver aqui um pouquinho mais cada um desses pontos. Conhecimento. Conhecimento pode ser adquirido. Nós podemos buscá-lo, pois ele está disponível em bastante quantidade. A maioria das vezes, muitas vezes grátis, hoje em dia. É encontrado em vários lugares, você já sabe disso. As formas de transmissão são as mais diversas: os cursos, treinamentos, os livros, sites, portais e palestras. Com relação ao método de ensino e de aprendizagem, já foi muito pesquisado. O que funciona e o que não funciona nas finanças, a gente sabe. Não podemos, a princípio, achar que tudo é bom. Você precisa qualificar esse aprendizado, você precisa qualificar esse conteúdo. Segundo ponto, personalidade. Nossa personalidade é um conjunto de características que nos diferencia das outras pessoas. Tentar fazer uma analogia aqui com o computador é como se fosse um hardware, é a nossa máquina. Somos desse jeito porque tivemos determinadas experiências. O pessoal da psicologia, Freud principalmente, defende que muito de nossa personalidade foi desenvolvida na primeira infância. Portanto, tente reviver um pouquinho esses momentos para entender mais sobre você mesmo. Comportamento. Comportamento é quase resultado imediato da interação desses outros 2 elementos. É quase uma soma. Não uma soma porque você poderá mudar o seu comportamento. Isso está na sua mão. Está na possibilidade de você criar um plano para isso. O comportamento, assim como o conhecimento, pode ser influenciado por você mesmo. Todos os dias o seu comportamento é resultado do que você faz numa construção. Vale observar, porém, que pessoas que sofrem de algum tipo de doença física ou mental podem ter dificuldades em controlar seus comportamentos, ou simplesmente não conseguem. Para todos os outros casos, sim, é possível mudar comportamentos. Está na sua mão mudá-los, saber exatamente quem você é. O resultado da mistura desses 3 elementos que eu falei em sua vida ajuda a identificar como você é na sua vida financeira e o que você pode fazer efetivamente para ajustar, melhorar e evoluir. Muitas pessoas podem ter tido conviver na sua primeira infância com brigas dos pais, muitas vezes por dificuldades que tinham de grana em casa. Outros poderiam ter vivido problemas do casal porque tinham muito dinheiro, até isso gera problema. Estas 2 situações podem resultar em impactos emocionais nos filhos, que podem ter contribuído para que eles tomassem determinadas decisões ao longo da vida em relação ao dinheiro. Imagine que uma pessoa que viu seus pais se separarem por conta de falta de dinheiro não deve ter uma relação muito positiva com a grana, gente. É difícil isso. Pense sobre como foi sua relação na primeira infância com o dinheiro. Como foi seu primeiro reconhecimento da importância ou não disso. E o quanto que o dinheiro e as finanças influenciaram na qualidade de vida da sua família. Para ver se isso é ou não parte de como você vê o dinheiro hoje. Separe um momento para o assunto finanças. É necessário dar atenção ao tema. E para ter foco, precisamos separar um momento especial para isso. Você precisa achar um espaço no seu dia a dia para ficar longe das distrações, sejam elas quais forem, trabalho, lazer, celular principalmente. Desligue o celular e dê atenção total a esse assunto. Prepare-se, defina quando vai ser esse momento. Se você tiver uma agenda, melhor ainda. Estabeleça lá um horário em que você vai prestar atenção 100% nisso. Exemplo, vai ser na quarta-feira às 14 horas na minha casa. Você precisa de um ambiente sossegado, precisa entender que é necessário dar atenção total ao tema. Não adianta ficar num planejamento meia boca. Dedique-se. 3. Formalize. Torne o compromisso em um contrato formal. Seria muito legal se você pudesse escrever o seu planejamento. Essa escrita pode ser digital, claro. Então não precisa ser um papel, um caderno, enfim. Mas pode ser um caderno, pode ser uma folha de papel. A formalização é necessária para que você, através dela, acompanhe como que está indo o seu processo. É muito importante reavaliar, de tempos em tempos, como que está a evolução. Você está cumprindo o que você planejou ou você parou? E assim pode definir que atitude que você pode tomar caso não esteja no trilho para voltar para ele. Se você tem um companheiro ou companheira,
tente incluir a pessoa amada nessa formalização, mostrando o resultado e se comprometendo oficialmente com as suas metas. Existem indicações várias em pesquisas de que quando nos comprometemos oficialmente com outras pessoas, as chances são bem maiores de que você vá cumprir. Seja 100% sincero com você. Um erro comum ao realizarmos um planejamento financeiro é não ser 100% verdadeiro em relação aos nossos números. Às vezes o impacto de ver o tamanho das despesas, do próprio descontrole, pode ser bastante dolorido para a maioria das pessoas. E, portanto, para avaliar essa dor, a pessoa pode, mesmo que inconscientemente, ajustar as contas meio que para baixo, dando uma escondida, sem querer em alguns problemas. Não caia nessa armadilha. A criação do seu planejamento financeiro poderá ser um momento libertador para você. Ele pode ser o primeiro passo em direção a uma tomada de controle total da sua vida. Só o fato de você ver, talvez pela primeira vez, de maneira integral, o total das suas despesas, bem como dos seus rendimentos, já te dá uma sensação positiva de um maior poder e controle. Agora que você sabe exatamente o tamanho do problema, vai ter condições de enfrentá-lo. Por outro lado, se você não sabe exatamente a dimensão do desafio, pode ser o mesmo que você combater um inimigo desconhecido. Já pensou nisso? Você no meio da mata, com um rifle nas mãos, um monte de outras pessoas espalhadas em volta de você, e você não consegue identificar quem é o inimigo, quem que você deve combater, como que você vai fazer? Tenha 100% de honestidade e transparência com as informações que você vai colocar no planejamento. Estabeleça metas possíveis e vá ficando exigente aos poucos. Hoje em dia sabemos que se não atentarmos muito bem nas metas que incluímos para o atingimento de qualquer objetivo, podemos incorrer no risco de perder o estímulo, perder a motivação para conseguir alcançá-las. O exemplo que trago aqui, nós conhecemos bem. É sobre aqueles concursos ou disputas de equipes de vendas de empresas. Você já deve ter visto isso, ou vivenciou, tem algum amigo que é assim, que trabalha em empresas de vendas, onde as metas são muito agressivas para os participantes. Isso já aconteceu comigo. Aqueles que não acreditam que essa meta seja viável, que achem que ela é impossível de ser alcançada, vão desistir logo e não darão a contribuição esperada para o time todo. Outro fenômeno muito comum, também em disputas nas áreas de vendas, é o caso de um participante alcançar resultado muito bom e rápido, gerando também um efeito de desestímulo para o restante dos competidores. É muito importante que a definição da meta do que você busca, em termos de controle da sua vida financeira, claro, seja muito bem feita. Deve ser sempre uma meta possível, principalmente quando você está começando a criar seu próprio planejamento financeiro. Nas primeiras versões, a meta possível e o alcance dela resultará em um efeito de estímulo e animação para você. E é sempre muito ruim começar um processo de planejamento no qual você poderá desistir logo após começar, todo desanimado, com sensação de derrota. Não faça isso. Lembre que as metas devem aumentar ao longo do tempo regularmente. Quer um exemplo? Reduzir o seu déficit, o seu rombo, em R$100 nos próximos 3 meses. Como sugestão, a próxima meta deve ser diminuir esse rombo em 150 ou 200 nos próximos outros 3 meses. Cada caso é um caso e deverá levar em consideração o tamanho do problema e as alternativas que cada um tem na mão. A partir do resultado que você atinge nas primeiras metas, defina os próximos objetivos, sempre melhorando um pouco. A gente acabou de dar para vocês os 5 passos para um planejamento financeiro bem feito. Acompanha o próximo vídeo, que a gente continua dando os outros próximos 5 passos para fechar os 10, para que o seu planejamento financeiro fique bem bacana.